Olá, pessoal, colegas, profissionais da saúde, sejam bem-vindos à nossa página Insulinoterapia Descomplicada, uma página dedicada aos colegas profissionais de saúde que desejam educar em diabetes, que desejam atender pessoas com diabetes no seu dia a dia e que, claro, seguimos juntos aí nessa jornada educacional, nessa jornada de aprendizado. Então, capítulo 4, abordagem clínica abrangente e rastreamento de complicações do diabetes. Mais um capítulo envolvente, mais um capítulo cheio de mensagens para nós que somos educadores em diabetes. Então, anota aí que aí vem. O capítulo começa com uma frase de destaque: cuidado compartilhado, centrado no paciente, ou seja, na pessoa com diabetes, na sua família. E é assim que o capítulo 4 do AJ começa, com as seguintes recomendações. Primeira recomendação, nível B de evidência, ou seja, um estilo de comunicação deve ser centrado no paciente e ele deve usar uma linguagem que seja fortalecedora e focada na pessoa e uma escuta ativa, com respeito às preferências do paciente e às suas crenças. Deve ser feita sempre, principalmente para os colegas que trabalham na atenção primária, a tentativa aí, né, a dica de ser avaliada o grau de alfabetização dessa pessoa que você está atendendo, né? E a alfabetização matemática também, um termo muito necessário no diabetes e cada vez mais presente nos estudos clínicos. O quanto que o nosso paciente com diabetes precisa dessa alfabetização matemática e muitas vezes ele não a tem. E os profissionais de saúde, como não é feita uma avaliação categórica, acha que tem. E aí muitos problemas começam, muitas barreiras em potencial começam nessa situação. E identificar essas potenciais barreiras para otimizar os desfechos, né, de saúde e a qualidade de vida relacionada ao diabetes. Então, esta é a primeira recomendação inesquecível para a gente. E a segunda, pessoas com diabetes se beneficiam de uma equipe multidisciplinar que pode incluir, mas não deve se limitar a profissionais que sejam educadores em diabetes preparados, mas sim deve incluir os médicos da atenção primária e de outras especialidades, enfermeiros, nutricionistas, profissionais da educação física, farmacêuticos, dentistas, podólogos, profissionais da saúde mental, assistentes sociais. Ou seja, quanto maior a equipe e quanto mais preparada está a nossa equipe, mais frutos serão colhidos nesse tratamento. Embora seja um nível de evidência, um nível de evidência clássico, né? É o consenso de experts, de pessoas com experiência clínica robusta sobre o tema. Então, não menos importante por ser Um outro ponto que esse capítulo aborda de uma forma que traz clareza do porquê estamos vivendo o que estamos vivendo no diabetes atualmente, né, por um modelo de saúde que não fortalece a pessoa com diabetes. E aí a gente precisa buscar para a gente esta responsabilidade. Será que estamos fortalecendo os nossos pacientes com diabetes e com outras comorbidades a ponto do nosso atendimento ser cada vez mais leve, ser cada vez
mais fácil? Ou será que nós não estamos deixando de essa porta aberta, né, de cumprir um ponto crucial no acompanhamento das pessoas com doenças crônicas, no caso, o diabetes? Indivíduos com diabetes devem assumir um papel ativo em seus cuidados. Então fica a pergunta: estamos estimulando este papel ativo ou estamos aí dando ordens, ditando regras a todo momento para esse tratamento, né? E esse assumir um papel ativo, ele deve ser baseado nas preferências da pessoa com diabetes. E tanto essa pessoa, como a sua família, como a sua rede de apoio, né, principalmente no caso de crianças e adolescentes, eles devem juntos com a equipe de saúde, formular o plano terapêutico, que inclui a gestão da qualidade de vida, a gestão do estilo de vida dessa pessoa e da família. E os estudos mostram que quanto mais nós caminhamos contra esta direção, menos resultados nós tendemos a achar nesses tratamentos, menos metas os nossos pacientes alcançam. Então é muito importante que a gente também tenha em mente quais são essas metas no tratamento. E aí, este ponto gera uma das imagens mais bonitas de toda a diretriz, né? Principalmente porque esse capítulo foca muito nas pessoas com diabetes tipo 2, já que temos capítulos específicos para o direcionamento do tratamento para as pessoas com diabetes tipo 1, mas vale o entendimento, né, desse algoritmo aí. Metas no tratamento. Quais são as metas do tratamento? Não são só números. As duas metas-chave no tratamento das pessoas com diabetes são otimizar a qualidade de vida e prevenir complicações. Aí vem a reflexão: como está sendo o tratamento das pessoas com diabetes no Brasil hoje? Focadas, na maioria das vezes, apenas no número que está no papel, apenas naquele resultado numérico de um diário glicêmico, e muito pouco nessa abrangência em relação à qualidade de vida. Então essa imagem principal, assim, a mais bonita dessa diretriz, né, que traz para a gente aí o entendimento de que metas e planos terapêuticos devem levar em consideração o estilo de vida do paciente, as suas preferências, os seus valores, as suas comorbidades, o seu risco cardiovascular, a sua idade, as suas características, a sua rede de apoio, as suas habilidades cognitivas, o seu grau de alfabetização, as suas condições de trabalho. Então, assim, são muitos pontos que precisam ser levados em consideração e que, gente, são tão ou mais importantes do que o foco prioritário em um número. O que acontece na prática, principalmente para as pessoas que não têm prática, né? O que acontece no dia a dia? Um foco absoluto em um número e o escorregar entre os dedos do seu paciente. Porque nós temos muitos fatores que alteram resultados no tratamento. Então, quando existe aquela ditadura do número, da glicose, da glicada, do número perfeito, o não levar em consideração o que está por trás daquele número, traz uma explicação muito plausível para o que a maioria dos colegas veem no dia a dia. Pacientes muito fora da meta do controle do diabetes, sem seguir uma jornada de aprendizado, né? Então o ADA coloca muito bem que a gente deve considerar
esses fatores, né, de impacto no dia a dia glicêmico, que todas as decisões do tratamento, elas precisam ser compartilhadas, elas precisam ser acordadas. É importante que os nossos pacientes sejam treinados para se envolverem cada vez mais, porque isso facilita também o trabalho do profissional de saúde, facilita também o trabalho da equipe, quando o seu paciente se envolve tanto a ponto de lembrar sozinho de um rastreamento oftalmológico, a ponto de lembrar sozinho do seu exame dos pés, a ponto de te cobrar, olha, tá na hora de fazer meu exame dos pés. Isso se chama envolvimento. E eu coloquei aqui simples exemplos, na verdade, né, do que esse dia a dia traz para a sua prática clínica. E não se engane, quanto mais o seu paciente se envolve no tratamento, mais ele referencia você como um ponto importante dentro do tratamento. E a gente sabe o quão custoso é, na prática clínica, se atualizar, né? O quão custoso é estudar a ponto de ser uma referência em qualquer área da saúde, né? Aqui no caso estamos falando da medicina. E por isso, dentro desse ciclo de decisões centradas no paciente, inclusive há muitos anos, já está dentro das diretrizes da ADA, os planos terapêuticos focados em metas específicas, inclusive usando ferramentas do coaching na área de saúde para trazer clareza para o tratamento, clareza das metas, metas que sejam específicas, ou seja, o que é exatamente que aquela pessoa com diabetes fará, o que ela dá conta de fazer em um período de tempo determinado, né, que pode ser uma semana, mas pode ser até a sua próxima consulta. E isto precisa ser claro para o paciente e mensurável. Por quê? Não adianta muitas vezes a gente falar assim, olha, eu quero que você meça 10 vezes no dia. Mesmo que a pessoa tenha fitas, mesmo que ela esteja com um sensor de monitorização no braço, você já parou para pensar que ela pode não dar conta? E talvez isso explique porque as fitas vencem em casa? Porque pessoas colocam um sensor de monitorização no braço e não escaneiam nenhuma vez em 7, 14 dias, né? Tá queimando dinheiro. Porque às vezes o que está por trás daquele número não é exatamente o que ela quer ver. Então a gente precisa ter muita atenção para isso aí. Então, essa implementação do plano terapêutico, ele traz resultados de muito sucesso. E aprender isso com a sua equipe é um ponto de partida muito importante. E revisar, né, dentro desse ciclo aí de decisões focados no paciente, revisar o plano terapêutico com a sua equipe, com o paciente, com a família, periodicamente faz parte aí, né, desse planejamento. E várias estratégias, várias técnicas podem ser usadas para a palavra-chave, autogestão. Então, para a gente chegar na avaliação clínica abrangente, no rastreamento de comorbidades, em todo esse passo a passo, no tratamento, no dia a dia das pessoas com diabetes, o primeiro ponto, ele deve estar claro na sua mente. Todo o tratamento, toda a base deve incluir o prover educação para a resolução de problemas, para o enfrentamento saudável do diabetes em todos os aspectos do cuidado. E muitos colegas muitas vezes falam assim, nossa, dá muito trabalho. Nossa, não é fácil educar. Nossa, é muito difícil. É muito difícil. Mas você será uma referência quando você fizer o difícil. Você será uma referência em qualquer área na saúde quando você causar
um impacto positivo na vida daquela pessoa que você cuida. Você pode não conseguir um número, né? Aquele número que vai atender a um dos pontos dos objetivos do tratamento, que é evitar complicações. Mas a gente também precisa lembrar que tudo que a gente conquista no tratamento, ou seja, a cada ponto percentual de redução na hemoglobina glicada, a gente também está caminhando para a prevenção de complicações, né? Então, não é verdade que é só alcançar o 7 que importa, né? A gente tem vários outros pontos no tratamento que a gente está sempre discutindo por aqui, que fazem toda a diferença no dia a dia. E os trabalhos que defendem essa linha terapêutica da equipe, eles não são de 2022, 2021. Eles já datam aí de mais de 20, 30 anos, desde a época do DCCT, o maior trabalho com diabetes, com as pessoas com diabetes tipo 1, desde a época do KPDS, dessas publicações. E tem uma frase que resume esses 4 trabalhos clássicos que estão listados aqui, que são: a comunicação da equipe com pacientes e familiares deve reconhecer que múltiplos fatores impactam na glicemia, mas também enfatizar que planos de tratamento desenvolvidos de forma colaborativa e um estilo de vida saudável podem melhorar significativamente os resultados do tratamento e o bem-estar. Por isso que eu sempre repito para os meus residentes: cuidado quando você focar todo o seu atendimento em uma folha de papel de exame ou um diário de glicemia, porque a chance de você, em curto, médio e longo prazo, não fazer nenhum tipo de diferença na vida e no tratamento do seu paciente é enorme. E aí a gente segue no capítulo com a questão da comunicação equipe-paciente, a questão, mais uma vez, sempre debatida da linguagem. O objetivo da comunicação equipe-paciente é estabelecer uma relação colaborativa. Avaliando e abordando as barreiras do autocuidado, sem culpar os pacientes, sem julgar os seus pacientes por descumprimento ou não adesão, quando aqueles resultados do autocuidado não são aqueles que você, profissional de saúde, planejou. Então, olhem a importância desta parte dentro desse 4º capítulo do ADA. Os termos, gente, não aderente, não adesão, eles chamam a atenção ou dizem por você que aquela pessoa com doença crônica tem um papel passivo e obediente dentro do tratamento, seguindo as suas ordens. E isto vai totalmente contra o que a gente sabe em relação às doenças crônicas. Não é este o papel do paciente dentro do tratamento. E aí, cuidado, porque o seu trabalho como profissional de saúde, o seu trabalho dentro da equipe que atende uma pessoa com diabetes pode estar sendo em vão, pouco significativo. Porque as pessoas não querem estar obedecendo ordem dentro de uma doença crônica. O que as pessoas querem? Elas querem aprender a viver bem, com qualidade, tendo uma doença crônica. Então, quando se rotula um paciente, né, de não aderente, de não colaborativo, não faz nada do que eu peço, não faz nada do que eu oriento, você corre um grande risco de ficar a vida inteira repetindo isto.
Então, muito cuidado com a linguagem, né? O uso de uma abordagem que não seja julgadora pela equipe de saúde mostra para aquela pessoa que os lapsos, né, e periódicos nessa autogestão, o erra aqui, acerta de cá, quando você tem esse tipo de abordagem na sua linguagem, você ajuda, né, e os estudos também mostram isso, você ajuda a minimizar aquela resistência que o seu paciente tem até de relatar os problemas que ele está tendo no autocuidado, né? Ele já fica esperando o que você tem para dizer. Então, ao invés de utilizar uma mensagem julgadora, pensem bem se no dia a dia do seu atendimento você está priorizando, enfatizando mais a escuta ativa, se você está utilizando técnicas de educação em saúde para abordar de uma forma mais aberta, com perguntas abertas, né? E utilizando também uma técnica que é muito favorável para você fazer essa avaliação clínica abrangente, que é a primeira parte deste capítulo. Resuma o que o seu paciente te fala, para você ter certeza, e ele também, de que vocês estão falando a mesma coisa e que isto está fazendo sentido no dia a dia. Por exemplo, muitas pessoas, né, a maioria talvez, morre de medo, se usuária de insulina, das hipoglicemias, né? Faz todo sentido ter medo da hipoglicemia, faz todo sentido no tratamento. E aí, em contrapartida, muitas pessoas falam assim: eu tenho muita preguiça de acordar para medir a minha glicemia de madrugada. Vejam bem, olha a diferença, né? A dualidade. Tem medo de hipo durante o sono, mas também não quer acordar para medir de madrugada, ou porque toma algum remédio para dormir, ou porque tem preguiça e por aí vai. Então, quando você usa a técnica aberta, reflexiva, uma escuta ativa, você precisa alinhar isto com o seu paciente. Eu estou dando um exemplo dessa técnica da comunicação equipe-paciente. Então, muitas vezes, o que eu falo com o paciente? Eu falo assim: vejam bem, vamos alinhar um pouco isso tudo que você está me dizendo. Você está me dizendo, olha como é que é importante você repetir o que a pessoa te diz. Você está me dizendo que você tem medo de hipoglicemia, mas que também você não quer acordar de madrugada para medir porque te incomoda ou por qualquer outro motivo. Mas veja bem, de madrugada é o horário onde mais hipoglicemias acontecem. De madrugada é o horário onde as hipoglicemias mais graves acontecem. Será que não tem alguma divergência nisto? Ou não é tanto medo, ou não é tanto conhecimento sobre o que acontece de madrugada? Aí você deixa em aberto para a pessoa refletir. E aí você consegue pôr uma pedrinha ali, né? Um passinho de cada vez, cobrindo pedrinha por pedrinha que vai aparecendo na história. Porque as coisas precisam fazer sentido. E a jornada educacional, ela tem muito disso, trazer sentido para aquilo, né, que está acontecendo no dia a dia e que é muito dinâmico, né? Então, gente, a gente precisa ter essa clareza que a linguagem tem um forte impacto nas percepções e comportamentos e que utilizar uma linguagem que seja empoderadora nos cuidados na educação em saúde, ela pode não só ajudar a informar,
a treinar as habilidades, né, que faz parte do processo de educação em diabetes, mas em contrapartida, quando você utiliza uma linguagem que envergonha a pessoa ou que julga a pessoa, você também pode estar minando todo o esforço que esta pessoa pode estar fazendo ou tentando fazer, né? Então, essa abertura do capítulo 4, ela é feita, né, para o educador, para o especialista. Então, quais são as recomendações baseadas nas diretrizes de linguagem para as doenças crônicas, no caso diabetes, que tem sido até muito divulgado ultimamente? Tente, trabalhe, né, a boca e a mente para usar uma linguagem neutra, não crítica e baseada claramente nos fatos, nas ações, na fisiologia, na biologia, no concreto, né? E não naquilo que depende de vários outros fatores. Use uma linguagem livre de estigma, principalmente quando nós estamos falando das pessoas com diabetes tipo 2, que além da doença crônica diabetes, a maioria ainda enfrenta aí, né, todo o estigma relacionado ao excesso de peso. Procure e treine sempre usar uma linguagem, um reforço positivo. Conquistas sempre são conquistas. Não importa se elas são pequenas ou se elas são grandes. Uma glicada de 21 que aparece 16 é uma grande conquista. São 5 pontos percentuais de redução na glicada. Você não precisa exatamente do 7, né? Você precisa caminhar para o 7. Mas que também seja respeitosa, que seja inclusiva e que transmita uma esperança de que a jornada de aprendizado está acontecendo, né? Use uma linguagem que promova a colaboração entre pacientes e cuidadores, porque principalmente para os idosos, para as crianças, para os adolescentes, para as pessoas com dificuldades cognitivas, esta pacificação entre cuidador e o cuidado, ela é fundamental. E use sempre, né, como nós já falamos, uma linguagem que seja centrada no paciente, na pessoa. Então, por favor, gente, vamos pensar. Há muitos anos, a própria Organização Mundial de Saúde, nas suas declarações, já recomenda, né, essa linguagem centrada na pessoa. Vamos evitar utilizar o termo diabético, diabética e trabalhar a nossa linguagem, por mais divergente que tenha sido a nossa formação, por mais incrustado que fica aqui diabético, vamos tentar trabalhar aí, né, a pessoa com diabetes. Por mais que a própria ADA utilize o termo paciente, a gente também já usa na nossa prática clínica, né? Tá tudo certo. Mas as diretrizes recomendam também que a gente tente deixar mais em desuso o paciente para cliente, para pessoa com diabetes, com doença crônica, para que a gente possa individualizar cada vez mais. Passando para a avaliação médica ampla, então, né, que o capítulo não tem novidades em relação a isso, né, não tem atualizações em relação a isso, mas eu gosto de trazer aqui todos os detalhes do capítulo, não só as atualizações. A avaliação médica ampla traz uma mensagem muito importante. É muita coisa para fazer, tanto que chama avaliação médica abrangente, avaliação médica ampla, avaliação ampla da equipe de saúde. Por quê? Porque é tanta coisa que não dá para ser só consulta médica. Então a gente precisa ir treinar mais educadores, termos mais especialistas e educadores em diabetes preparados aí no dia a dia para essa avaliação ampla. Por quê? Quais são os itens? Todos aqui nível A de evidência. Confirmar o diagnóstico e classificar o tipo de diabetes, óbvio, mas é uma das coisas que mais acontece de forma equivocada.
avaliar complicações do diabetes e possíveis comorbidades, revisar o tratamento prévio e o controle de fatores de risco nos pacientes que já têm o diagnóstico confirmado, iniciar o engajamento do paciente na elaboração de um plano de gestão de cuidados, talvez um dos itens da avaliação e do acompanhamento mais deixados de lado pelas equipes de saúde, e desenvolver um plano para um cuidado contínuo, né? Então, esses são pontos muito importantes. Dentro desse plano de avaliação e tratamento, aí talvez esteja até mais fácil de entender, as pessoas, os colegas de um jeito ou de outro já vem acontecendo, mas talvez não seja apenas sistematizado, né? A avaliação do risco cardiovascular, uma história de insuficiência cardíaca, fazer o screening de estadiamento de doença renal do diabetes, avaliar os fatores de risco, né, que aumentam aí o risco de uma doença cardiovascular nos próximos 10 anos, rastreamento de retinopatia e neuropatia já ao diagnóstico para as pessoas com diabetes tipo 2, a triagem dos exames, né, o que a gente tem que rastrear, a questão do acompanhamento adequado do sobrepeso, da obesidade, da hipertensão, da dislipidemia e a clareza nas metas que os nossos pacientes precisam ter. E principalmente no mundo que a gente está vivendo hoje e com a condição socioeconômica da maioria dos nossos pacientes com diabetes, a clareza do número de classes de medicamentos que nós temos com efeitos cada vez mais além da glicose também, mas não acessível para uma grande parcela da população. Então, nós precisamos rebolar para planos terapêuticos que transitem aí em toda essa dificuldade, tá? Então, este ponto aí da avaliação geral não tem nenhuma novidade, as tabelas estão muito bonitas, né, muito claras, dá para colar aí quem não está no dia a dia do diabetes, então eu recomendo fortemente que vocês revejam essas tabelas depois. Outro ponto da avaliação médica abrangente, a avaliação do risco de hipoglicemia para os usuários de insulina e de secretagogos, tá? Quais são esses pacientes? Principalmente aqueles que têm prejuízo na função renal, que têm mais tempo, né, maior duração do diabetes, idosos considerados idosos frágeis, as pessoas com comprometimento da capacidade cognitiva, com hipoglicemias, com história de hipoglicemias assintomáticas, aqueles pacientes que você está acompanhando e que você vê claramente que há um prejuízo da resposta contra-regulatória, né? A pessoa que fala assim com você, eu tenho glicemia de 45, não sinto nada, né? E nunca sente nada, então isso pode ser indício de uma resposta contra-regulatória prejudicada. O uso dual da bebida alcoólica, né? Isso aí aumenta o risco de hipoglicemia e precisa ser rastreado durante a avaliação clínica da equipe. Os pacientes em polifarmácia, né, aquelas receitas gigantescas, é muito importante uma avaliação individualizada sobre o uso dos medicamentos, né? Muito comum o uso de troca, né? Troca de medicamento, uso duplicado, doses duplicadas até de insulina. Então, em situações de hipoglicemias repetitivas, muitas vezes aquelas hipoglicemias reentrantes, né? A pessoa fala que passa um dia inteiro tendo hipoglicemia, que come e não melhora. Às vezes a gente tem que parar tudo e averiguar de uma forma muito consistente se não existem erros nisso. E, gente, como existe. Quando a gente pede para trazer, né, a bandeja de medicamento, né, a sacola de remédio para dentro do consultório, como é frequente muitas vezes os pacientes estarem usando 2, 3 medicamentos, né, com nomes diferentes da mesma classe, de receitas diferentes,
medicamentos que nunca foram citados. E a gente às vezes está, há muito tempo na labuta para tentar entender alguma coisa, né? E um ponto fundamental na avaliação da hipoglicemia, a perguntinha que tem que existir em todas as consultas de todos os membros da equipe, pelo amor de Deus. História de hipoglicemia grave, ou seja, com necessidade de ajuda de uma outra pessoa para fazer o tratamento nos últimos 6 a 12 meses. Isto é um definidor importantíssimo também do padrão educacional dessa pessoa, tá? Então anota isso aí, coloca na anamnese de vocês para todo paciente de risco, usuário de insulina e secretagogos. Teve alguma hipoglicemia grave nos últimos 6, 12 meses, independente do desencadeador? Atenção, esse paciente precisa de mais atenção, tá? Dentro dessa avaliação médica abrangente, os encaminhamentos, né? O que eles chamam aí de encaminhamentos para gestão inicial dos cuidados. O que a gente sabe? Pessoas com diabetes tipo 2, rastreamentos, retinopatia, neuropatia, muitas vezes cardiopatia, doença renal crônica e do diabetes já ao diagnóstico, né? Porque a história é de grande atraso no diagnóstico, ainda, né? Ainda existe tudo isso aí. Mas, para os pacientes com diabetes tipo 1, a gente começa a fazer esses rastreamentos após 5 anos do diagnóstico, né? E quem é diagnosticado aí na infância e na adolescência, a partir da adolescência ou dos 5 anos do diagnóstico que chegar aí, né, mais rápido. Ponto importantíssimo desses encaminhamentos para gestão de cuidados: planejamento familiar para as mulheres em idade reprodutiva, principalmente para as adolescentes. Valorizarmos os colegas da equipe, gente. Encaminhar essas pessoas para o nutricionista, para o enfermeiro da unidade, para o farmacêutico da unidade. Orientar que o exercício físico seja feito preferencialmente aí, né? A gente sabe o quanto que é difícil para muitas pessoas, acabam fazendo independente, mas principalmente aqui no Brasil, com a Academia da Saúde, com o que vem diversificando, o quanto que a gente pode melhorar isso aí. Encaminhar os pacientes para um profissional da saúde mental, se indicado logo ao diagnóstico, ok? E que é um prazer enorme ler na ADA. Utilizar, referenciar, valorizar mais os nossos colegas, agentes comunitários de saúde, né? Eles estão dentro da casa do paciente. Eles têm muita possibilidade de ajudar toda a equipe de saúde nesses cuidados, ok? Em relação às visitas de acompanhamento, nível de evidência A, que torna a vida da gente complexa mesmo, deve incluir a maioria dos componentes da avaliação médica, né, e da equipe inicial, ou seja, é um trabalho de repetição, é um trabalho de cuidado constante. Por isso que nós precisamos da participação ativa do paciente nesse processo, porque educar o paciente desde o primeiro momento não vai dificultar a sua vida, pelo contrário, ela não só facilitará a sua vida, como ela ainda colocará você, profissional de saúde, numa posição de destaque, né? Sendo uma referência para aqueles cuidados, mas principalmente como um orientador dos cuidados,
como aquele profissional de saúde que integra uma equipe e não é a equipe, né? Então, muito importante essa reflexão. Então, o manejo contínuo deve ser orientado pela avaliação do estado geral de saúde, pelas complicações, pelo risco cardiovascular, pelo risco de hipoglicemia e uma tomada de decisão compartilhada para estabelecer metas terapêuticas. E talvez este seja também um ponto que fica muito solto no dia a dia. Será que as metas terapêuticas estão sendo tratadas de uma forma possível, acordada e respeitada com aquilo que aquela pessoa que está sob seus cuidados dá conta de fazer naquele momento da vida? Quantas pessoas não falam assim: Janice, eu vim de uma glicada de 11, 12, hoje eu tô com 7,5, 7,3. Aí eu falo assim: e como que você tá? A pessoa fala assim: tô no meu melhor momento e não estou disposto a fazer nada mais no momento para chegar em 6,9. E a gente precisa entender que essa trajetória existe, né? E é uma decisão da pessoa. E quando a gente descobre isso, eu posso garantir para vocês, você fica muito menos frustrado e você tem até mais chance de que logo ali na frente o seu paciente, sendo respeitado nessa decisão, ele entenda que pode dar, né, se quiser, outros passos. E este posicionamento, ele é um nível B de evidência, ou seja, estabelecer metas de forma compartilhada tem comprovação científica, tá? Passando aí para os demais cuidados, né, que também não houve nenhuma atualização desse ponto, nós temos a questão da vacinação, um ponto importantíssimo a ser abordado, ou nos programas de educação, né, ou nas mídias sociais por vocês, ou naquele dia a dia ali do consultório médico. O que teve de atualização, na verdade, né, foi a inclusão das vacinas contra a Covid, né? Então, essa foi a única atualização. Então, respeita-se aí a indicação da vacinação para hepatite B, HPV em menores de 26 anos, influenza anualmente, nenhuma novidade neste ponto aí, tá? A vacina preferencialmente, né, pneumo 23, na idade de 19 a 64 anos, também nenhuma novidade em relação a isso, sendo incluído a indicação de vacina para herpes zoster nas pessoas com mais de 50 anos de idade. Então também tem uma tabela gigantesca com todas as indicações, os trabalhos, as divergências, né? As dualidades aí de indicações. Então vale muito a leitura, tá? E em relação aos rastreamentos, a indicação clara que a gente sempre repete aqui, nível de evidência B, todos os pacientes com diabetes tipo 1 devem ser rastreados para doença autoimune da tireoide logo após o diagnóstico e periodicamente, tá? Então, as indicações respeitam várias diretrizes e para quem não tem a doença estabelecida, a gente faz aí o rastreamento pelo menos uma vez ao ano, dependendo do quadro clínico, da dosagem dos anticorpos também, para comprovar a autoimunidade. Pacientes adultos com diabetes tipo 1 devem ser rastreados para doença celíaca na presença de sintomas gastrointestinais, diarreia, má absorção, dor abdominal. É a segunda doença autoimune mais frequente, né, após a doença autoimune da tireoide. Pode estar muito relacionado também com osteoporose, deficiência vitamínica, anemia ferropriva, ou se tiver algum outro
sinal como, por exemplo, as hipoglicemias graves repetidas e aí não explicadas no dia a dia. A dosagem de vitamina B12 também deve ser considerada para os pacientes com diabetes tipo 1, pacientes com neuropatia ou anemia inexplicável por ser anemia perniciosa e também uma doença autoimune mais associada. E por fim, não menos importante, o rastreamento do comprometimento cognitivo / demência aí, né? A gente sabe que esse assunto dentro do diabetes, ele está cada vez mais em voga aí, digamos assim, né? A gente sabe que na presença de comprometimento cognitivo, que o diabetes está mais associado, né? E existem estudos mostrando aí uma taxa de declínio cognitivo, um aumento do risco de demência nos pacientes com diabetes, e o contrário também é verdadeiro, né? As pessoas que têm a demência de Alzheimer ou outros tipos de demência também têm uma chance maior de desenvolver diabetes. E por que esse rastreamento é importante? Porque na presença do comprometimento cognitivo, a gente precisa reavaliar com muito cuidado o tipo de tratamento que está sendo indicado. E dependendo do grau de comprometimento, esse tratamento deve ser o mais simplificado possível e o mais adaptado possível para minimizar o risco de hipoglicemia. E olha como que isso é importante a gente entender na prática. Em relação a quem não tem diabetes, existe 73% no aumento do risco de todos os tipos de demência, 56% no aumento do risco da demência de Alzheimer e 127% no aumento do risco de demência vascular. Então, esse assunto, gente, não pode ficar de fora da avaliação clínica abrangente das pessoas com diabetes. E o que a gente sabe também, né? Que quando a gente olha o controle glicêmico e os pacientes com déficit cognitivo, a gente sabe que o grau e a duração da hiperglicemia estão mais relacionados, né, aos pacientes que têm demência. Então, isso é muito preocupante na prática clínica, principalmente quando essas pessoas e a família não estão educados. O que a gente já sabe também? Que o declínio cognitivo mais rápido, né, a gente tem trabalhos mostrando o quê? Que estão associados a um aumento na hemoglobina glicada, a um descontrole glicêmico, a maior duração do diabetes. E um dos estudos aí, né, muito falado aí no dia a dia e muitos resultados divulgados, que é o ACORD, mostrou o quê? Que 1%, né, de aumento na hemoglobina glicada se associou mais a um prejuízo na função cognitiva em indivíduos com diabetes tipo 2. E a hipoglicemia também, a variabilidade glicêmica também, né, que é outro assunto muito falado, também está associado com função cognitiva reduzida, e a gente sabe, função cognitiva reduzida, mais risco de hipoglicemia, de agravamento, né, do quadro desse grupo aí de pessoas que são acompanhados por nós. Doença hepática gordurosa não alcoólica, outro tema muito abordado aí na nossa prática clínica, talvez não faça parte aí do mundo, né, de muitos dos profissionais de saúde no dia a dia por causa da avaliação. A gente também sabe de todas as divergências, né, todos os protocolos, as diferenças, mas o que a gente sabe, assim, que clareia um pouco a mente para todo mundo que está inserido na equipe nível C de evidência? Pacientes com diabetes tipo 2 ou pré-diabetes, enzimas hepáticas elevadas, ultrassom mostrando acúmulo de gordura no fígado, devem ser avaliados para a presença
do NASH, né? A esteatohepatite não alcoólica e fibrose hepática, tá? Então a gente precisa incluir esta avaliação abrangente no trabalho das equipes, não desconsiderar esses exames alterados, porque a gente sabe que o diabetes está mais relacionada com a doença hepática gordurosa não alcoólica, com fibrose, com esteatohepatite, com cirrose hepática, com carcinoma hepatocelular. Então, se a gente já sabe isso, não faz sentido que a gente não tenha aí, né, a possibilidade, tendo a possibilidade, né, que não é uma coisa assim tão difícil de fazer, de pelo menos fazer o rastreamento e referenciar esses nossos pacientes para um profissional aí, né, um hepatologista, para poder fazer essa avaliação, tá? As elevações de concentrações de transaminases também estão associadas ao quê? Aumento da cintura, né, da circunferência abdominal, os níveis de triglicérides, aos níveis mais baixos de colesterol HDL e ao IMC mais elevado. E a gente sabe também que as estratégias de mudança de estilo de vida, melhora da qualidade da alimentação, exercício físico, né, que eu falo que não tem nada que melhorar a alimentação e fazer exercício físico não seja bom, né, no dia a dia. E as drogas também, né, as drogas de tratamento aí no diabetes, que já tem estudos principalmente, né, com as mais recentes, as agonistas do GLP-1, que estão relacionadas aí à diminuição da cintura, diminuição do IMC, controle do sobrepeso e obesidade, e que tem mostrado aí sucessivamente resultados positivos na doença hepática gordurosa não alcoólica, tá? Então, em relação a esse manejo, embora ele ainda não seja, entre aspas, tão fácil do ponto de vista terapêutico como talvez fazer uma receita para o paciente com diabetes, mas a gente só de lembrar, só de saber que as perspectivas estão aumentando, que é mais um ponto que você pode ter para trabalhar com seu paciente no dia a dia, isso também pode ser de muita ajuda. E essa última tabela aqui eu deixo um resumo aí para vocês dos guidelines em relação a NASH. E para a gente finalizar, não menos importante também, a apneia obstrutiva do sono está aí dentro de todas as diretrizes, como um ponto importante para que a equipe de saúde trabalhe, avalie, pergunte, questione, porque a gente sabe o quê? Que as taxas ajustadas para a idade para os pacientes com apneia obstrutiva do sono, né, elas aumentam em 4 a 10 vezes em relação à obesidade, aos pacientes com obesidade, principalmente quando é uma obesidade, né, central, um aumento da cintura, e são fatores de risco importante para doenças cardiovasculares. A prevalência, gente, dessa apneia obstrutiva no sono nos pacientes com diabetes tipo 2 pode chegar, em alguns estudos, a 23%. E outros padrões aí, né, que eles chamam de desordens respiratórias, pode acometer até 58% das pessoas com diabetes. É uma taxa, gente, muito, muito alta, né? Então, esses pacientes com sintomas sugestivos, né, de apneia obstrutiva do sono, que é o quê? Sonolência diurna excessiva, ronco, né, aquela apneia testemunhada, né, aquela parada respiratória e recuperação exacerbada, eles devem ser considerados na anamnese e avaliação da equipe como um ponto importante para a triagem dos nossos pacientes. E assim, finalizamos o capítulo 4, né? Mais do que uma atualização, um grande resumo aí do capítulo 4 da diretriz, um capítulo muito bonito para você que é educador e que vale muito a pena a leitura e vale muito a pena a revisão de todas as tabelas do capítulo. Então é isso, pessoal. Aproveita o nosso conteúdo. Até semana que vem.
capítulo 5.